O jejum é uma prática presente em toda a Bíblia e, em muitos momentos, foi usado não apenas como disciplina física, mas como chave de alinhamento espiritual. Ao contrário do que alguns pensam, o jejum não é sobre passar fome para agradar a Deus. É sobre aprender a silenciar o corpo para que a alma volte a ouvir com clareza. Pense em como funciona um rádio. Se ele estiver fora da sintonia, você só escuta chiado, interferência, ruídos que confundem. Mas quando encontra a frequência certa, a voz se torna clara. O jejum é como gerar esse botão. Não muda a estação, mas muda sua capacidade de captar o que sempre esteve no ar. Deus não fala mais porque você jejua. Você que passa a perceber melhor a voz dele. Esse é um ponto essencial. O jejum não deve ser confundido como moeda de troca espiritual. Não é, porque deixei de comer, Deus vai me abençoar. Esse tipo de mentalidade é perigosa, porque reduz o jejum a uma barganha. Na verdade, o jejum bíblico é uma ferramenta de purificação da percepção. Ele abre espaço para discernir entre o que vem de Deus e o que nasce apenas da mente ansiosa ou da carne inquieta. Outro aspecto importante é que o jejum interrompe padrões emocionais que alimentam influências negativas. A Bíblia mostra que o inimigo se aproveita das brechas emocionais. Culpa, ansiedade, orgulho, luxúria. Essas emoções são como frequências que atraem obsessores espirituais. Quando você jejua, enfraquece a dependência dessas emoções e fortalece sua ligação com Deus. Portanto, antes de pensarmos no jejum como sacrifício, precisamos entendê-lo como ajuste de foco. Não é sobre o que você deixa de comer, mas sobre o que você começa a perceber quando o corpo se aquieta e o espírito se desperta. Um dos maiores desafios do jejum não está na comida em si, mas no que ela representa. Muitas vezes não é fome física, é fome emocional. O corpo pede alimento porque a alma está carente de algo que não encontra em outro lugar. Quando estamos ansiosos, inseguros ou espiritualmente confusos, a tendência natural é buscar gratificação imediata. Isso pode ser através do celular, de conversas vazias, de vícios e também da comida. A comida, nesse contexto, se torna um refúgio espiritual disfarçado. Ela dá uma sensação de alívio, mas não resolve a raiz da angústia. Essa dinâmica também acontece no campo espiritual. Quantas vezes oramos com pressa, esperando respostas imediatas, como se Deus tivesse que agir no mesmo ritmo da nossa ansiedade? Essa urgência interior cria um padrão de dependência do prazer imediato. É a mesma lógica que leva alguém a comer sem fome, preencher rapidamente um vazio que é mais profundo. O jejum expõe esse mecanismo. Ele mostra que por trás do apetite físico pode existir uma alma que busca paz, mas não sabe esperar. E aqui nasce uma armadilha comum: acreditar que jejuar é forçar Deus a responder mais rápido. Mas o jejum não é atalho. Ele não acelera o tempo de Deus. Ele desacelera o coração humano. Quando a dopamina do prazer imediato diminui, algo maior se abre: a capacidade de sustentar silêncio, de lidar com a espera e de perceber que a presença de Deus não se mede pela rapidez da resposta, mas pela profundidade da comunhão. O jejum é mais do que uma pausa no alimento. Ele é uma reinicialização para corpo, mente e espírito. A ciência descreve processos como a limpeza celular e a clareza mental que surgem quando o corpo não está constantemente ocupado em digerir. Mas no campo espiritual, essa pausa gera algo ainda mais precioso: espaço interior. Quando você reduz os estímulos externos, comida, distrações, agitação, percebe que o coração se torna mais atento. É como apagar as luzes de um quarto escuro. No início há silêncio e desconforto, mas aos poucos os olhos começam a enxergar o que antes estava oculto. Assim também acontece no espírito. Ao parar de alimentar excessos, você começa a discernir a luz que já estava ali, mas encoberta. O jejum diminui o bombardeio de dopamina que vem do prazer imediato. E com isso a mente deixa de buscar recompensas constantes. Essa transição, muitas vezes desconfortável, abre espaço para algo mais profundo: consciência espiritual e reflexão moral. Não se trata de ficar mais santo porque está jejuando, mas de ter clareza para enxergar onde estavam suas dependências e fraquezas. É nesse ponto que o jejum se torna uma verdadeira reinicialização. Ele reorganiza as prioridades internas. A carne perde força e o espírito ganha voz. Não porque você tenha conquistado algo, mas porque o ruído foi silenciado.
E no silêncio, Deus fala mais claro. A Bíblia mostra que a batalha espiritual não se dá apenas no campo das ações, mas também no campo das emoções. As influências negativas, que muitos chamam de obsessores espirituais, se conectam ao ser humano por afinidade. Não é apenas o pecado em si, mas o estado emocional que abre brechas. Quando alguém se prende ao rancor, à culpa, ao medo ou à luxúria, sua vida espiritual se fragiliza. Essas emoções funcionam como frequências que atraem aquilo que é destrutivo. O jejum, nesse sentido, é uma forma de interromper essa retroalimentação. Ao enfraquecer os impulsos da carne, você reduz o espaço para que essas emoções governem. O rei Davi é um exemplo profundo. Após o adultério com Batseba e o peso da culpa que carregou, ele se voltou para o jejum e a oração. No Salmo 51, Davi não tenta justificar seus erros nem oferecer sacrifícios externos para pagar sua dívida com Deus. Ele reconhece que a transformação verdadeira viria de dentro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é o espírito do jejum. Um quebrantamento que rompe a afinidade com influências negativas e restaura a sintonia com Deus. Por isso, mais do que um ato físico, o jejum é uma mudança de frequência interior. Não é uma defesa mágica contra ataques espirituais, mas um reposicionamento da alma que fecha brechas e abre espaço para a presença divina. Um dos maiores erros em relação ao jejum é acreditar que ele funciona como moeda de troca com Deus. Muitos pensam, se eu me sacrificar, Deus será obrigado a me abençoar. Essa lógica é perigosa porque transforma o jejum em barganha e não em relacionamento. A palavra de Deus deixa claro que ele não pode ser manipulado por rituais externos. O profeta Isaías denunciou exatamente isso em Isaías 58. O povo jejuava, mas ao mesmo tempo vivia injustiça, orgulho e exploração. Deus rejeitou esse tipo de jejum porque não havia mudança interior. Era apenas performance espiritual. O jejum bíblico verdadeiro é diferente. Ele nasce da humilhação voluntária diante de Deus, de um coração que reconhece sua fragilidade e busca transformação. Não é sobre provar algo para Deus, mas sobre permitir que Deus revele quem você é de fato. Quando jejuamos como se estivéssemos comprando bênçãos, caímos em ilusão. Mas quando jejuamos para nos aproximar do coração de Deus, algo muda dentro de nós. O orgulho perde espaço, a vaidade se quebra, a percepção se purifica. O verdadeiro poder do jejum está na transformação da percepção humana, não na manipulação do céu. Ele nos conduz de um lugar de barganha para um lugar de intimidade. E nesse lugar entendemos que o que Deus mais deseja não é o nosso sacrifício externo, mas o nosso coração rendido. O jejum não precisa começar de forma radical. Assim como o corpo se adapta a novos hábitos, a alma também aprende a sustentar o silêncio diante de Deus. Por isso, a melhor forma de praticar o jejum é aplicá-lo gradualmente. Se você nunca jejuou, comece tirando apenas uma refeição. Use esse tempo para orar, ler um salmo ou simplesmente permanecer em silêncio diante de Deus. O objetivo não é aguentar fome, mas substituir o momento da comida por alimento espiritual. Com o tempo, aumente o período de jejum. Isso ajuda o corpo a se acostumar e principalmente treina a mente a lidar com o desconforto sem recorrer a distrações. Aqui você já começa a perceber maior clareza mental e emocional. Em alguns momentos, o Espírito pode conduzir você a períodos mais prolongados de jejum, com um propósito específico. Pode ser arrependimento, busca de discernimento ou consagração para uma decisão importante. Nesses casos, o jejum se torna não apenas disciplina, mas aliança de entrega total. Os benefícios espirituais são muitos. Maior sensibilidade para ouvir a voz de Deus, libertação de padrões emocionais que aprisionam a fé, força interior para resistir à tentação e restauração da intimidade com o Espírito Santo. Os benefícios físicos também acompanham. Descanso para o sistema digestivo, clareza mental, aumento de energia e vitalidade. Quando olhamos para Jesus no deserto, vemos que o jejum nunca foi sobre conquistar a aceitação diante de Deus. Jesus não jejuou para ser amado mais, nem para provar algo. Ele jejuou para se preparar. Antes de iniciar seu ministério, antes de enfrentar Satanás cara a cara, ele passou 40 dias em jejum. O deserto foi o lugar de fortalecimento espiritual.
O deserto, na Bíblia, é símbolo de silêncio, de ausência de distrações, de confronto interior. Não há aplausos, não há multidões, não há conforto. Há apenas a essência. Foi assim com João Batista, que viveu no deserto e, por isso, sua voz ecoava com autoridade, porque não estava misturada ao ruído humano. Quando você jejua, entra nesse mesmo deserto espiritual. Não precisa estar fisicamente isolado, mas internamente você se afasta do barulho. O jejum revela quem você é sem as distrações. Mostra que você não é definido pelo que come, pelo que sente ou pelo que possui, mas por uma identidade maior: filho que ouve a voz do Pai. No final, o verdadeiro poder do jejum não está naquilo que você deixa de comer, mas naquilo que você passa a ouvir. É no silêncio que Deus fala mais claramente, e é no vazio que Ele enche com a sua presença. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, nos comentários. Cada jejum é um passo de retorno, não para conquistar a Deus, mas para se reencontrar com Ele.